dificílimo eu conversar com o meu chefe e falar: olha, vocês me ajudaram muito, vocês foram sensacionais, mas eu preciso de um acordo, a gente precisa. Eu preciso me desligar. Família! Meu Deus, quanto tempo! Confesso que eu tava morrendo de saudade de gravar pra vocês, de conversar com vocês. Cara, muita coisa aconteceu, muitas coisas muito loucas aconteceram neste tempo. No último vídeo, a gente chegou a falar que a gente fez uma mudança, a gente mudou pra cá, pro Riacho Fundo 2. A gente tá amando a casa, a gente tá amando a localização. Mas nesse meio tempo, o que de fato aconteceu, que mudou, que impactou as nossas vidas foi as meninas. A minha licença maternidade acabou, chegou ao fim. Eu tive ao todo 8 meses de licença maternidade, porque, na verdade, vamos lá, deixa eu explicar direito. 6 meses de licença maternidade, porque quem tem gestação gemelar, filho prematuro, tem direito a esses 6 meses. Fora isso, eu tirei mais 1 mês de férias e a minha empresa me premiou com mais 1 mês. Ou seja, eu fiquei 8 dias em casa. Nesse tempo, as meninas já foram para a creche meio ali mais ou menos uns 45 dias antes de eu voltar a trabalhar, para ter aquela adaptação, né? E nesse tempo, elas estavam na creche particular. E quando eu comecei a trabalhar, elas conseguiram a vaga na creche pública. Eu vou fazer um vídeo para vocês bem detalhado, contando como que era a rotina quando elas estavam na particular, como que é a rotina agora que elas estão na creche pública. Inclusive, eu já atinou, né, na creche pública. E caso vocês tenham alguma dúvida sobre isso, já coloca aqui nos comentários para mim, que é para eu não esquecer de colocar no próximo vídeo, tá? Então, teve essa mudança aí abrupta na nossa rotina, tava sempre aqui em casa, estava 100% presente com as meninas, só que elas começaram a ir para a creche e essa adaptação não foi só para elas, foi também para mim. Foi importante para eu sentir essa ausência, para eu ver como que ia ser, como que eu ia reagir, como que elas iam reagir, se elas iam se adaptar, como que ia ser a nossa realidade, como que ia ser a nossa vida. E para eu tomar uma decisão muito importante. Será que eu ia de fato voltar a trabalhar? A minha licença ia acabar, eu precisava me apresentar na empresa, mas será que eu devia fazer isso? Será que eu realmente deveria voltar a trabalhar? Será que eu deveria largar tudo aqui em casa, a minha rotina com as meninas e voltar a trabalhar? Será que isso que era o certo para fazer? E eu ficava me questionando muitas vezes, muitas noites que eu perdi pensando: meu Deus, qual tipo de mulher que eu sou, sabe? Porque isso vai muito da gente, de como que a gente vai se sentir realizada. Será que eu vou me sentir realizada sendo uma mãe integral, uma dona de casa integral? Será que eu vou me sentir realizada sendo uma mãe que sai para trabalhar, que se ausenta dos filhos, que deixa os filhos em um outro ambiente? Será que tudo bem, sabe? Então eu precisei realmente refletir sobre isso, me identificar como qual mãe eu quero ser, qual a mensagem que eu quero passar para as minhas filhas. Eu não estou falando de questões sociais, do que vão falar, o que minha sogra falou, o que as pessoas no meu trabalho vão pensar sobre mim se eu pedir demissão. Não. E isso é importante para você antes de você tomar qualquer decisão. O que é importante para você? Como que você vai se sentir realizada? E como que vai ser a sua relação com seus filhos com a decisão que você tomar? Qual vai ser, o que vai ser melhor para eles? Entende? Então eu comecei a pensar o que era importante para mim, para o meu contexto familiar, para o meu contexto pessoal, para eu vir a tomar essa decisão. Gente, eu confesso para vocês que foi muito, muito difícil. Essa rotina da gente acordar, ter o nosso momento juntos aqui em casa, de brincadeira, de ficar de preguicinha, sabe? Então a gente almoçava e só depois que elas iam para a creche. E nessa parte da tarde eu conseguia cuidar da casa, conseguia cuidar das roupinhas delas, dos quartinhos dela, de mim, porque eu conseguia ir para um salão, fazer minhas unhas, enfim, eu conseguia ter ali um jogo de cintura. E aí, quando dava 5h30, eu buscava as meninas da creche
Podia ser que a gente fizesse outra caminhada, podia ser que a gente viesse direto para casa, enfim, mas a gente tinha essa flexibilidade, tanto delas estarem se adaptando e eu estar me adaptando com a ausência delas, como eu também ter mais tempo para fazer coisas em casa, que com elas é uma loucura, né. Então quem tem filho aí, principalmente pequeno, nessa fase aí que tá engatinhando, sabe a loucura que é você querer passar um pano na casa e, enfim, não dá, é um pouco surreal, se não tiver uma rede de apoio, claro. Então como o Fagner saía para trabalhar, eu ficava praticamente sozinha com as meninas, como vocês já viram diversas vezes, e eu tinha essa dificuldade, então eu acabei gostando e adaptando dessa rotina de ter elas meio período. Só que eu voltar a trabalhar implicaria em ter que deixar as meninas no integral, né. E na escola que elas estavam, que era escola particular, deixa o carro do gás passar. O que que ia acontecer? Elas iam entrar às 6h30 e iam sair 6h30, então seriam 12 horas aí de ausência. E nesse tempo eu ficava tentando pensar em como que ia ser essa loucura de acordar às 5 horas, eu me arrumar, arrumar as meninas, levá-las para creche, seja frio, seja chuva, seja o que for, levá-las para creche, pegar um ônibus, porque eu teria que ir de ônibus pro trabalho, porque o Fagner que utiliza o nosso carro, porque ele tem muito deslocamento no trabalho dele, o meu não, eu só chego no ponto fixo e fico até a hora de vir embora. Então, a volta, porque onde eu trabalho, no Pistão Sul, aqui de Taguatinga, eu pego um engarrafamento muito grande, então na volta era coisa de 1 hora, 1 hora e meia, no mínimo, certeza, todos os dias. Então o Fagner ia buscar as meninas na creche, eu demoraria aí mais 1 hora para chegar, quando eu chegar era banho, porque pegar ônibus, transporte público, enfim, questão aí, né, de saúde, tentando priorizar um pouco a saúde das meninas. Elas me viam em essa loucura, o chororô, e eu pegava elas para dar mamar, e aí vinha a rotina de dar janta, rotina de dar banho nelas, porque por mais que a creche dá banho, dá janta, a gente sempre reforça um pouquinho em casa a janta, dá o nosso banho com o nosso cuidado, com a nossa calma, né, dali no momento de fazer a nossa rotina de sono, de higienização do sono com elas. E enfim, então assim, toda essa rotina ela ia ficar muito exaustiva. E agora eu falo pra vocês que de fato ela ficou, porque eu voltei a trabalhar. Nesse ápice meu de tentar pensar, tentar imaginar como que seria essa vida, e eu ser uma mulher que sempre gostei muito de ter minha independência, sempre gostei de me sentir assim, sabe, crescendo de cargo, crescendo profissionalmente, uma mulher com uma carreira em ascensão de crescimento. E eu não me via ali naquele mundinho de dona de casa, de só arrumando casa, de só lavando roupa, de só cuidando de neném. Eu não me vi. Não me vi nesse mundo. Então, assim, eu não tô pedindo a sua opinião sobre qual que é a mãe ideal. Eu sou uma mulher e eu tenho que ir atrás dos meus sonhos, independente se tem filhos ou não. Então, assim, essa sou eu, sabe? Não dá pra eu parar todo o meu mundo. "Ah, mas você escolheu ser mãe, agora você tem que, arcar com as consequências disso e largar tudo e viver a maternidade". Cara, se essa é a sua opinião, ok, você pode muito bem viver isso, mas essa não é a minha opinião. A minha opinião é de que se eu não sair para trabalhar, minha filha vai ter uma vida medíocre e eu não quero que ela tenha essa vida. Então, se depende de mim e do meu esposo, nós precisamos sim ir para a rua, ganhar o nosso sustento e trazer isso para dentro de casa. E graças a Deus hoje existe ambientes que seguros para elas ficarem, onde a gente consegue fazer esse monitoramento e deixar e estar ali fazendo acompanhamento, ser uma mãe presente mesmo que com o filho em creche, sabe. Então foi essa a escolha que eu fiz naquele momento. Só que calma, Júlia, eu não tô entendendo nada. Você voltou a trabalhar, mas aqui na legenda do vídeo tá falando que você largou o seu emprego. É isso mesmo, gente. Eu voltei a trabalhar, eu fiquei 1 mês trabalhando e foi o tempo suficiente para eu ver a loucura que eu estava fazendo e pedir demissão. Acho que vocês estão ficando extremamente confusas. Se eu quero almejo esse crescimento profissional, voltei a trabalhar, que talvez fosse isso que fosse me dar esse crescimento profissional, como é que eu pedi demissão para ficar em casa? Sim, gente. Eu fiz isso quando eu vamos lá.
eu pensei muito, tomei a decisão de voltar. E quando eu tomei essa decisão de voltar, eu queria sentir na pele para eu realmente tomar uma decisão sensata. Será que eu realmente não vou aguentar sair para trabalhar? Tantas mulheres fazem isso. Será que realmente é tudo isso, ficar 1 hora no trânsito? Será que eu vou ficar tão cansada assim? Será que eu vou ficar tão longe das meninas assim? Então eu sou o tipo de pessoa que, para eu tomar uma decisão, eu preciso realmente estar certa, nem que para isso eu tenha que ir lá, ver com os meus olhos, pagar o preço e aí tomar a decisão. E foi exatamente isso o que eu fiz. Depois de muito refletir, depois de pensar muito bem o que seria da minha vida, das nossas vidas, porque a minha decisão envolveria toda a nossa família, toda a nossa rotina. Fui, voltei a trabalhar. Passei 1 mês, 30 dias na empresa. Gente, eu fui muito bem recebida, porque eu confesso, porque assim, a gente dá um não, mas a gente tem medo de que deem um não pra gente. Eu não sei se vocês são assim, mas eu acho que é uma coisa até meio que natural do ser humano. É fácil a gente terminar um relacionamento, mas quando terminam com a gente fica mais baqueado, porque a gente pensa, onde foi que eu errei? E eu tinha muito medo da empresa me mandar embora. E eu tenho aquele sentimento de caramba, quer dizer, porque eu sou mãe, eu não sou suficiente para a empresa? Mas não foi isso que aconteceu. Eu achei que quando eu chegasse lá, a minha demissão ia estar lá. Só que não. Tinha uma decoração linda na minha mesa. Eu fiquei extremamente emocionada. Eu chorei muito. Eu tive uma sensação de que eu estava sendo muito bem recebida. Foi muito gostoso ter esse momento do retorno, conviver de novo com as pessoas, me arrumar para ir trabalhar, porque dentro de casa a gente acaba que fica mais à vontade, né? E quando a gente sai para trabalhar, pelo menos eu gosto de estar mais arrumada. Então, conhecer pessoas novas, porque a equipe tinha mudado bastante. Assumir responsabilidades novas, se sentir desafiada. Eu estava naquele misto assim de cara, que gostoso. Só que pesou muito mais a ausência da minha casa, pesou muito mais o eu não conseguir levar minhas filhas para creche ou buscar. Pesou muito mais elas ficarem doentinhas e eu não conseguir estar aqui para dar o acalento que elas precisavam. Então, assim, qual foi o contexto geral que eu consegui trazer para mim? Eu não sou a mãe que sai para bater o ponto CLT de 8 às 18 que pega 3 horas ao total por dia, 1 hora e meia para ir, 1 hora e meia para voltar, para ficar aqui no emprego CLT. E eu também não sou a mãe dona de casa que, eh, fica com o filho embaixo da asa 24 horas e fica ali fazendo malabarismo para cuidar da criança, para cuidar da casa, para cuidar da roupa, para cuidar do marido, para cuidar de si. Não, eu não sou essas 2. E eu precisei encontrar um cenário ideal para mim, onde eu fosse me sentir realizado e onde eu conseguisse ter esse equilíbrio com as minhas filhas, com a minha família. E no meio disso tudo, eu tive uma bênção, assim, maravilhosa, porque eu não conseguiria escolher ficar em casa, ser mãe no integral, porque eu ia acabar caindo nessa de ser dona de casa, porque eu não ia conseguir pagar a creche das minhas filhas se eu não estivesse trabalhando, sabe. Então, assim, como que eu ia ficar em casa, trabalhando de casa, com as meninas aqui, porque eu também não conseguiria ter concentração, eu realmente precisava que elas fossem meio que mesmo que meio período, para uma creche. E aí, na primeira semana, eu vou ter trabalhado uma segunda, quando foi na quarta-feira, elas foram chamadas para creche pública. Pública. Então, a gente não paga, já vou até dar spoiler do próximo vídeo, a gente não paga mensalidade. A gente teve uma economia enorme com leite e com fralda, porque na creche pública eles dão tudo isso. Então, quando isso aconteceu, eu já falei: "Cara, primeiro sinal". Primeiro sinal, eu já vou ter uma economia de uma mensalidade que gigantesca, cara, integral para 2, então dá para você pensar aí que mais ou menos quanto que a gente pagava de mensalidade, mas eu vou falar detalhadamente no próximo vídeo. Então quando isso aconteceu eu já falei: acho que vem uma segunda decisão por aí", e eu lá no trabalho. Então assim, elas foram pra creche pública, elas fizeram 2 semanas de adaptação onde elas entravam, 7 e saíam meio-dia. E ficavam a tarde toda em casa, e essa adaptação eu não acompanhei nada, foi totalmente o Fagner que fez. Ai, meu Deus. Voltando. Então, assim, toda essa adaptação foi feita pelo Fagner.
E isso também ia me corroendo, sabe? Eu não consegui levar as meninas pro primeiro dia de aula, eu não consegui fazer essa semana de adaptação com elas. A Aurora ficando doentinha, gripada, e eu não podia estar em casa. Chegava às 5 horas, ela ficava extremamente estressada porque ela queria peito, queria mamar, me procurava pela casa, não me achava. Então, assim, tudo isso foi me doendo lá no trabalho. Eu passei dias bons lá, porque eu gostei dessa sensação de voltar, de convivência, de rotina. Só que eu também passei dias de extrema angústia, porque eu queria estar aqui, eu queria ter ido no primeiro dia de aula, eu queria ter conhecido a professora. Eu queria chegar ou que ela chegasse e eu tivesse aqui para dar mamar para ela e eu não tava. Não só para ela, a Clarice também mama, mas a Aurora ela é muito mais dependente do peito e de mim do que a Clarice. São gêmeas, mas são totalmente diferentes, gente. A personalidade delas é completamente diferente. Então, assim, foram dias bons e angustiantes ao mesmo tempo, sabe? E aí eu fiquei martelando aquilo na minha cabeça. Eu falei, bom, eu tenho essa economia da mensalidade e para quem me conhece, que assiste, ou para quem não me conhece, enfim, antes de eu engravidar, antes de eu me conhecer o Fagner, eu já movimentava o trabalho digital na minha vida. Eu já movimentava esse trabalho digital na minha vida, já tinha tentado fazer algumas coisas como afiliação, como e-book, enfim. Inclusive, eu sou formada em marketing, né? Então, assim, eu conheço um pouco do marketing digital e eu vi possibilidades acontecendo na minha vida, porque eu já tinha trabalhado com isso, eu já tinha trabalhado como social media, como coprodutora. Então eu vi oportunidades acontecendo e mais uma vez a vida movimentando, se encaminhando, sabe? Se encarregando para cara, eu não preciso estar aqui na CLT, eu não preciso ficar aqui me massacrando e massacrando a minha família, batendo esse ponto de 8 às 18, que na verdade era de 6h30 às 7h30, 8 horas, eu não preciso. Então, eu sentei com o Fagner, eu conversei muito com ele, eu falei, olha, a gente tem esse cenário atual, mas a gente pode criar um cenário novo. A gente pode usar os nossos dons, os nossos dotes, a nossa inteligência para criar um cenário novo. O Fagner, como vocês sabem, ele mexe com edição de vídeo, com ferramentas do digital também. E ele é super inteligente. Então, assim, o que estava precisando era a gente unir as nossas forças e a gente acreditar no nosso potencial, e a gente acreditar que nós somos capazes e montar uma estratégia eficiente para a gente conseguir viver do digital. E foi exatamente isso que a gente fez. A gente montou, estruturou toda uma empresa digital. Então, hoje a gente trabalha com marketing digital. O Fagner cuida mais da parte operacional, eu cuido da parte administrativa e parte comercial. Faço também umas coisas ou outras diretamente dentro do digital, ainda com coprodução. Então, assim, enfim, a gente está movimentando um trabalho que ele já era para ter acontecido há muito tempo. Desde quando eu estava solteira, desde eu grávida, a gente conversava sobre isso. Na minha licença maternidade, a gente conversava sobre isso. Só que a gente estava tão mergulhado na maternidade, na gestação, no meu resguardo, nos cuidados com as meninas, que a gente não conseguia elaborar de fato um plano pra gente viver isso. Cara, querendo ou não, a CLT ela é muito gostosinha, ela é muito cômoda quando você tem um bom salário, você tem bons chefes, um bom ambiente de trabalho. Tinha na minha, foi dificílimo eu conversar com o meu chefe e falar: olha, vocês me ajudaram muito, vocês foram sensacionais, mas eu preciso de um acordo, a gente precisa. Eu preciso me desligar. Entende? Então, tomar essa decisão foi difícil, comunicar para os meus chefes foi difícil, porque eu sabia que eu estava saindo completamente da zona de conforto e assumindo um risco enorme. Porque você não tem uma segurança, que todo mês você vai ter aquele dinheiro, ou ter um plano de saúde, ou ter férias, ou ter uma nova licença maternidade. Enfim, são benefícios que a CLT dá que o PJ, por si só, não consegue, não ainda, não inicialmente. Então, a gente bater no peito e falar assim: vamos com a cara e com coragem. E foi exatamente isso que eu fiz, e foi exatamente isso que eu pensei. Quem não tem coragem, não tem coragem, se submete a viver o que vier. E eu não quero viver do que vier, eu quero criar. Eu quero co-criar a minha realidade, a nossa realidade, a realidade da nossa família.
Então a gente realmente, aceitou correr o risco e agora eu estou trabalhando home office. Então as meninas continuam na creche, home office no caso pra gente mesmo, PJ, eu estou trabalhando da minha casa. Então eu tenho um horário a cumprir, eu trabalho de 8 às 17, que já é um trabalho reduzido e que eu não tenho que pegar transporte, porque eu estou aqui dentro. Então, quando as meninas acordam, eu consigo, prepará-las com calma. O horário da creche ele é reduzido, não é igual aquele de 6h30, 18h30 da particular. Então elas vão de 18 às 5, perdão, de 7 às 5. Então eu consigo deixar elas na creche, eu consigo buscar elas, eu consigo saber o que está acontecendo lá. Essa semana mesmo a Clarice estava com diarreia, ela ficou 2 dias em casa, então foram 2 dias que eu pude estar presente com a minha filha em casa, cuidando, amamentando, banhando. Mesmo que de vez ou outra eu vinha pro computador, dava ali uma trabalhadinha enquanto ela cochilava, mas eu conseguia estar com ela, coisa que jamais eu conseguiria se eu estivesse na CLT, porque pensa, toda mínima coisa, eu dar um atestado, eu me ausentar, eu sair, sabe, eu não estar ali em 100% para a empresa, né, eu não ia estar nem 100% para a empresa e nem 100% para minha família. E menos ainda para mim, porque eu ia ficar o caco, tenho certeza que um burnout ia vir fácil. Então, assim, eu tenho certeza que esse é só o início dessa jornada, porque na verdade tem 10 dias que eu pedi o desligamento e que eu tô vivendo essa nova vida. A gente, graças a Deus, a gente já começou a ter frutos, porque a gente já conseguiu fechar contratos. Então, assim, ainda não garante a segurança, a gente ainda não tem uma reserva, apesar de que eu tô recebendo, vou começar a receber ainda seguro-desemprego, então foi um outro ponto que me ajudou a tomar essa decisão. O meu chefe ter aceitado fazer ali uma proposta, um acordo, enfim, para me garantir uma estabilidade de pelo menos 5 meses, para que nesse tempo a gente venha consolidar mais ainda a nossa empresa. E, gente, dá medo, dá muito medo, mas eu tenho certeza que foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Porque estar com elas, estar trabalhando com meu esposo, a gente está conseguindo entrar essa sinergia, a gente está movimentando coisas grandes, porque eu tenho certeza que a gente vai colher muitos frutos dessa decisão, dessa semente que a gente está plantando hoje. Foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado, sem sombra de dúvidas. Enfim, gente, esse não é para ser um vídeo longo, realmente foi para contar para vocês que eu decidi me demitir. Que dá medo, mas que eu escolhi, correr esse risco, porque sem riscos não tem cases de sucesso, não tem histórias boas para contar lá na frente. Eu ia ter que aceitar aquela vida que eu estava levando ali por mais longos anos e, enfim, eu não estava disposta a pagar esse preço. Eu prefiro pagar esse preço aqui agora de correr um risco que eu acredito muito que vai dar muito certo, do que eu continuar naquela mesmice e, sei lá, me afundando, como eu tenho certeza que possivelmente iria acontecer. E, enfim, contei pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado de saber essa decisão. Através disso vai vir muito mais conteúdo, porque eu vou ter muito mais tempo, eu vou estar com a cabeça muito mais tranquila, as meninas estão, né, lá na creche. Como eu falei, o próximo vídeo que eu vou fazer para vocês vai ser contando quais foram as principais diferenças que eu pude observar da creche particular para a creche pública, como que eu fiz para conseguir a vaga delas na creche pública. Então, continue comigo, vamos conversar, deixe para mim aqui nos comentários as suas dúvidas sobre essas diferenças da creche pública, da creche particular, e também deixe aqui nos comentários para saber que você chegou até o final. Boa sorte bem grande, em caixa alta, com um trevo de 4 folhas no final, que é para me desejar boa sorte nessa próxima fase da minha vida. E com certeza eu vou compartilhar e documentar tudo aqui com vocês, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um prazer enorme fazer esse vídeo, tanto que eu fiz ele assim num tiro só. E é isso, gente. Um beijo e até mais. Tchau!